Bem-vindos a esse pós-jogo do canal do Bolivar, de Atlético 0, River Plate também 0, e o Galo finalista, e o Galo classificado. Como temos coisas positivas para falar desse time do Gabi Milito, finalista da Copa do Brasil, e confirmando essa noite em Buenos Aires, também finalista da Copa Libertadores da América, né? Morro Alto, vencendo um morro gigante, né? Diante do Clube Atlético River Plate, né? No Monumental de Núñez, com mais de 84 mil pessoas presentes lá em Buenos Aires. Tem muito para falar, estamos ao vivo, são exatamente 1h13, né? 13 é Galo, aqui na minha amada Almada, 4h13 da manhã, e nós estamos começando esse pós-jogo para repercutir essa classificação do Atlético, mais essa classificação para uma grande decisão que já está marcada, dia 30 de novembro, em Buenos Aires. Pode, inclusive, mudar o estádio, porque um equipamento, um estádio raiz, aliás, que belíssima festa fez a torcida do River Plate na entrada do time em campo. Há muito tempo não víamos isso. Há uma semana, porque aqui atrás está um banner também do recebimento da Massa do Galo na Arena MRV, quando naquela noite, naquela oportunidade, o Atlético garantiu a classificação e comprovou hoje. Mas aqueles 3-0 realmente foram fundamentais para que o Atlético chegasse, mais uma vez, como finalista da principal competição da América do Sul. O Galo é finalista da Libertadores da América. E você, está falando da onde? Mande sua mensagem para cá, nós estamos ao vivo no Twitter, no canal do Bolivar, né? Estamos no canal do Bolivar, estamos no Instagram também. Então, eu conto com a sua participação para a gente repercutir essa grande classificação do Atlético, né? Um jogo duríssimo, dificílimo, com muita catimba, né? Sabíamos que seria assim, sabíamos que não seria diferente. O Atlético realmente jogou muita bola na Arena MRV e venceu por 3-0, com muita autoridade, chega a essa final da Libertadores. O adversário sai amanhã, virtualmente, o Botafogo de Futebol Regatas, né? Que é alvinegro também e faz uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro e venceu o jogo de ida do Peñarol por 5-0. Mas venha quem vier, pregando sempre todo respeito, humildade e atitude. Foi o que o Atlético teve hoje, né? Lá no Monumental de Núñez. Mas precisamos falar, né, dessa catimba. Houve uma especulação se o River tinha pintado ali as dependências do Monumental para o cheiro da tinta de alguma forma incomodar a delegação do Atlético, o time do Atlético. Teve foguetório de madrugada em frente ao hotel. Isso é muito comum na América do Sul. Isso é muito comum na América do Sul. A torcida do Atlético já fez isso. Eu já fiz isso. Sou réu, confesso, nesse sentido. Na final, em 2013, diante do Olímpia, que estava hospedado no Caesar Business, ali ao lado do BH Shopping. Ali. Eu tive lá com o Gabriel, meu caçula, que é atleticano dos 4 costados, e tivemos lá participando também daquele foguetório. Fui levar meu filho, ensinando de alguma forma, não o foguetório, mas como é que existe isso no futebol, né? E isso, de alguma forma, eu não condeno, porque é aquela história, onde corre o pau, corre o machado. Agora, não dá para admitir a falta de segurança ou a insegurança que foi transmitida ali pelas autoridades ali em Buenos Aires com a saída da delegação para o campo. O presidente Sérgio Coelho muito bem se posicionou em relação ao seguinte: se não tiver segurança, não tem jogo. Que história é essa que não tem segurança de levar o time para campo? Né? E o cara veio com o papo: você não quer que tenha jogo? Aí ele falou: eu não estou entendendo o que você está falando. E é claro que ele entendeu, e é claro que queria ter jogo, e é claro que o Atlético, diante de uma situação dessa, precisava se posicionar fortemente. Tanto é que a delegação saiu, andou mais uns 5 minutos e voltou a descer do ônibus ali,
tendo que fazer o registro, o próprio presidente Sérgio Coelho, a quem eu quero cumprimentar por mais essa final também, e cumprimentar o nosso diretor de futebol, que eu já havia falado sobre o nosso grande Vitor Bage na última live, quando o Atlético se classificou ou teve essa atuação com 3-0, vencendo o River Plate com muita autoridade. Foi ele que trouxe o Gabi Milito, foi o Gabi Milito que trouxe o Devin, foi o Siga também que influenciou nesse sentido, que trouxe o Falso Vera, que fez uma grande teve uma grande participação, que havia feito aquele gol de empate ali diante do Fortaleza ali também, né? Que repatriou o Bernard, que está machucado, lesionado, e faz falta, claro que faz, e a gente sempre deseja uma pronta e rápida recuperação para o Bambino de Ouro, que trouxe de volta o Júnior Alonso, que trouxe o Lianco, que foi muito bem, amarelado ainda no primeiro tempo, uma tensão muito grande em relação àquilo ali, já que Lianco e Everson foram amarelados logo no início da partida. Não é fácil julgar amarelado e sabíamos que o Milito promoveria aquela substituição, como promoveu, né? E como chega bem o Atlético a essas duas decisões, né? Hoje nós vamos tratar desse jogo, deixa eu colocar o banner aqui, daqui a pouco vamos contar mais uma vez com o grande jornalista, muito querido, muito respeitado, Vitor Martins, para trazer a impressão do Vitão também em relação a essa classificação do Atlético. Mas como que o Atlético vem se mostrando cascudo, como o Atlético vem se mostrando valente, como o Atlético vem se mostrando seguro defensivamente, sobretudo nas Copas, né? O Atlético que na Copa do Brasil eliminou o São Paulo, vencendo no Morumbi, que eliminou o Fluminense na Libertadores, perdendo por 1-0 e fazendo uma remontada aí sim na Arena MRV, com dois gols do Devinho, que mais uma vez teve uma participação muito importante também. E precisamos falar do Everson, sem dúvida alguma, o grande destaque do Atlético, porque tem muita experiência, muita confiança, é um vencedor. Há 10 anos atrás estava jogando pelo River, acho que de Sergipe, na última divisão do Brasil, e hoje volta a ser finalista de uma grande competição. Ele que já é campeão brasileiro com o Atlético, é campeão da Copa do Brasil com o Atlético, é campeão da Supercopa com o Atlético e passa, sem dúvida, muita segurança e foi muito decisivo para que o Atlético tivesse essa tranquilidade, entre aspas, porque o jogo não foi nada tranquilo. É claro que sabíamos que estamos jogando com uma das camisas mais pesadas do futebol americano, um tetracampeão da Copa Libertadores, com uma cancha que respira o futebol ainda respira, né? Como eu disse, que atmosfera, que pressão, e como é gostoso enfrentar um desafio como esse e sair com o sentimento de missão cumprida. O nosso Galo, o nosso Clube Atlético Mineiro, o Atlético, o Atlético volta classificado e parabenizando também a massa do Galo que se fez presente, mais de 4.000 no Monumental de Nunes, nesse pós-jogo. Nós vamos passar passo a passo em vários pontos da transmissão, se escutava a massa do Galo cantando, vamos ganhar a Libertadores, gritando Galo, Devin saindo ovacionado pela massa do Galo, que não se fez de rogada e fez uma festa muito grande também lá no Monumental de Nunes, né? É importante falarmos também do Gabi Milito. Eu acho que todos nós concordamos que não é à toa que o Gabi Milito chega ainda antes da finalíssima do Campeonato Mineiro, né? O Atlético ainda não havia vencido o rival na Arena MRV, né? No primeiro tempo faz 2-0, no segundo tempo toma um empate, o time pregou e conquista esse pentacampeonato que não vinha desde 82, com uma vitória de virada por 3-1. Ali ele deu as cartas. Ali ele levou o Atlético à primeira colocação do grupo G. Vejam vocês que o Peñarol, adversário de amanhã do Botafogo, foi o segundo colocado no mesmo grupo do Atlético. O Atlético venceu nada mais, nada menos essa noite que um tetracampeão da Libertadores e o time de melhor campanha geral na Copa Libertadores. Então, não temos o que temer, temos sempre é que respeitar. É como a gente vem fazendo.
para o atleticano é sempre assim, é na humildade, é um passo de cada vez. Atrás de morro, vem 2 grandes decisões aí, e pode ter certeza, contra 2 grandes adversários. Mas a partir do momento que mostrarmos essa concentração, essa vontade, essa obsessão, essa humildade, inclusive, para se defender da forma que o Atlético se defendeu. Foram 16 finalizações do River Plate nesse primeiro tempo e apenas uma do Atlético, que foi a primeira, um chute de fora da área pelo Scarpa. Nós vamos passar por esse pós-jogo. Mas lembrando, o Atlético está a 14 jogos, 15, salvo engano. Vitão vai chegar e vai confirmar essa informação, que ele está sempre muito atento a tudo isso, de invencibilidade sobre os times argentinos. O Atlético não perde para um time argentino desde 2013, quando foi derrotado pelo New Old Boys por 2-0 e no Mineirão fizemos a diferença, na verdade, na Arena Independência, né? Remontamos ali com aquele gol no apagar das luzes do Guilherme e na cobrança de pênaltis, mais uma vez brilhou a estrela de São Vítor do Outro, de Vitor Leandro Baggio, nosso diretor de futebol. E nesse meio do caminho, nesses 14 ou 15 jogos, o Atlético enfrentou Boca Júnior, o River Plate 2 vezes. Aliás, ganhamos nas 2 oportunidades em 2021. Desta feita, ganhamos de 3-0, o mesmo placar que havíamos feito em 2021, né? E empatamos naquela oportunidade, ganhamos com o gol do Nacho, que esteve fora, né? O Nacho não estava relacionado, assim como o Zarate, que era uma grande esperança de voltar, e o Zarate também não esteve em campo essa noite, não esteve relacionado, assim como o Palácio também não esteve, assim como o Delfim também não esteve. Mas o Atlético teve uma postura muito segura, apesar de toda a pressão que já imaginava e já sabia que tinha. Tá legal? Nós estamos ao vivo, exatamente 1 hora e 24 minutos. Eu gosto de deixar sempre claro, para vocês que estão chegando e agradecendo sempre, claro que sim, porque a confiança é tudo, né? E eu quero agradecer a confiança da KTO. KTO é no the odds, né? A KTO que preparou uma aposta sem risco para essa grande decisão, porque a KTO sabe a importância dessa decisão, sabia a importância dessa decisão, né? E eu apostei em 1-1, acertei o empate, mas aí, nesse caso, tinha que ser o placar certo. Quem errou, recebeu, assim como eu, R$ 10 de bônus para fazer uma aposta na conta, para fazer uma aposta nos próximos jogos, né? E a KTO é onde a diversão acontece, mas sempre com responsabilidade. É R$ 5, é R$ 10, é R$ 15. É um dinheiro que não faça falta. Agora, se vai de KTO, que é onde a diversão acontece. Está aqui a KTO. Deixa eu dar um golinho aqui. Agora é água, né? Tomando uma cervejinha mais cedo, porque hoje merece, porque o Galo ganhou, e nós vamos falar muito desse pós-jogo de Atlético 0, River Plate também 0. Mas eu quero falar também para a turma que está chegando, que esse pós-jogo do Canal do Bolivar, assim como o Canal do Bolivar, tem o oferecimento de Rei do Pastel. É o Rei do Pastel, ninguém é rei por acaso. É igual o Galo, é o rei das Minas Gerais, né? E o rei, há mais de 30 anos, comanda essa face. Imagina agora, depois de uma vitória dessa, 1h26 da manhã. Pode chegar nessa face aí que você vai ver pelo menos 3 reis do pastel, pelo menos 3 lojas abertas. Porque o rei são 6 lojas, mas o rei tem 3 lojas 24 horas. Então é de manhã, à tarde, de noite e agora também de madrugada. Imagina sentar ali na Professor Moraes com contorno, pedir aquele pastel frito na hora, uma cerveja geladíssima, hein? Para saborear, para resenhar, para prosear, para discutir, para celebrar essa vitória do Galo. É só no Rei do Pastel que você vai encontrar um atendimento de primeira, assim como o time do Galo, para saborear uma cerveja geladíssima que vai estar aí te esperando. Me mata de inveja, sábado eu já estou aí para celebrar e encontraremos aí na Arena MRV e também no Rei do Pastel. Ninguém é rei por acaso. É do meu amigo, do meu irmão, Alexandre Fidelis, o grande Xandão, pai da Larinha, que está satisfeito com essa vitória e essa classificação do Galo. Ele estava lá no Bar do João, que é outro querido,
né, de Diamantina, o João atleticano demais. Ali, aquela rua ali, é Levindo Lopes, não sei, ali, bem ali na Savassi, e tem também um PF maravilhoso. Eu vou ali comer, a primeira comida que eu vou ali é um angu, um quiabo e um frango da melhor qualidade que o João tem, né? Que é irmão e amigo nosso e parceiro do Xandão, do Rei do Pastel. Deixa eu chamar para o palco o grande e querido jornalista, está sempre com a gente, Vitor Martins, que eu tenho certeza, Vitão sempre acrescenta muito e vai nos ajudar a fazer esse pós-jogo, mas eu quero a sua opinião também. Está falando da onde? O Galo ganhou? Manda sua mensagem para cá. Que vitória complicada, difícil, que pressão, mas o Atlético suportou muito bem. Boa noite, Vitão. Satisfação em falar com você numa noite tão especial como essa. O Atlético em mais uma final. Já estava confirmado depois de vencer o Clube de Regatas Vasco da Gama na Copa do Brasil e hoje, diante de mais um difícil adversário, de um clima hostil, assim como foi em São Januário, hoje no Monumental de Nunes, mais uma vez, esse Atlético, esse Galo do Gabi Milito, Vitão, mostra muita personalidade, muita segurança defensiva, né? A começar pelo goleiro Everson, que eu vinha fazendo todos os elogios e acho que merece todos os elogios. Acho que você faz coro em relação a isso. Mas o time, de uma maneira geral, se postou muito bem e é um time muito cascudo para enfrentar esses adversários que estão por vir. Flamengo e o Botafogo virtualmente. Boa noite, Vitão. O Galo é finalista da Copa Libertadores mais uma vez. Boa noite, Bolivar. Tá me escutando bem? O pessoal tá chegando bem o áudio aí? Tá escutando direitinho? Estou te escutando um pouquinho baixo, por incrível que pareça. Geralmente está um pouco mais alto, mas eu acho que pode ser um problema no meu áudio. Vou subir o tom de voz aqui, o pessoal me dá um retorno. Mas tá escutando, né? Tá escutando. Mas muito baixinho. Eu vou ter dificuldade para a gente interagir. Geralmente seu áudio é mais alto que o meu, eu estou achando que pode ser por causa do meu áudio. Deixa eu ver se você consegue... Vê se o pessoal dá um retorno aí para a gente, aí, para ver se é com você, com o pessoal. Eu já respondo. Vou botar mais um fone aqui. Deixa eu ver aqui. Vai ter que melhorar. Eu tô achando que o problema é no meu áudio, Vitão. Agora sim, eu acho que melhorou. Tem um retorno melhor. Bem? Tá escutando agora melhor? Sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos lá. Cara, uma noite, como você bem disse, uma noite especial. Uma segunda final de Copa Libertadores da América. O Atlético que vive um período de muitas conquistas, né? E assim, quando a gente fala conquistas, não é só você ser campeão. Você teve nesse período recente 2 vezes você bater no terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, você sempre entrando como um dos candidatos ao título, sempre com elencos fortes, né? Então, e aí você consegue chegar numa final de Copa Libertadores contra adversários pesados, numa Copa Libertadores, cada vez mais com os brasileiros muito fortes, mas esse ano ainda com um River Plate que decidia em casa a possibilidade de fazer a final dentro do estádio recém-reformado, né? Então, assim, é o sonho de qualquer torcedor ganhar uma Copa Libertadores em casa, final única. E o River teve essa chance. Só que ele trombou com o Atlético, que é muito forte, cada vez mais copeiro. Como você bem disse, o Atlético ele mantém uma invencibilidade contra argentinos na Copa Libertadores. Porque nesse período ele perdeu na Sul-Americana, ele perdeu para o Colón na semifinal 2019, ele perdeu para o São Lourenço, ele também perdeu para o União Santa Fé, enfim, em Copa Sul-Americana. Mas na Copa Libertadores já são 14 jogos de invencibilidade contra argentinos. Realmente, a última derrota foi no jogo de ida contra o Nils, lá na semifinal de 2013. Desde então, 8 vitórias e 6 empates. Ele pegou o Racing, ele pegou o Godoy Cruz, ele pegou o Boca, o River 2 vezes. Nessa edição, além do River, ele já pegou outros 2 argentinos. Ele pegou o Rosário Central na fase de grupos e pegou o São Lourenço nas oitavas. Você mostra como que é um time cascudo. Aí, como você citou aí do Everson, assim, a gente pode falar, a gente não é oportunista, né? Mas nós não somos engenheiros de obra pronta. Quanto o pessoal batia muito o Everson, quantas vezes a gente defendeu ele aqui, às vezes eu acho injustiçado, assim, estava num momento igual, por exemplo, ele tomou um gol do Ademir, o Ademir meteu uma bola na gaveta na arena, o pessoal xingando. O Breno Lopes, no jogo contra o Fortaleza, também na arena, um golaço na gaveta e o pessoal xingando. Mas quando é um gol do Hulk contra o Vasco, um gol muito semelhante, é o golaço, Alberto do Hulk. Então, assim, o pessoal cobra do Everson, alguns torcedores, cobram até demais do Everson. E o goleiro grande é isso, né, Bolivar? Ele aparece nos grandes momentos. Ah, beleza, ele defendeu uma bola ali, estava 0-0 no segundo tempo, aquela bola do Echeverri ali, espetacular, né? Mas não deixou o River crescer, cara. E isso é importante. Você vê que
A festa maravilhosa, né? Vamos ter que destacar a festa da torcida do River antes do jogo. Uma festa Extraordinária. como é a Libertadores, como foi na Arena. Assim, eu acho legal o mosaico e tal, mas eu acho uma cultura muito mais europeia do que nossa. A nossa cultura é de papel picado, é de sinalizador, é de fumaça, é de barulho, é de canto. Eu acho que o Conmebol podia rever isso, que foi uma festa maravilhosa na Arena e foi uma festa também maravilhosa lá no Monumental de Nunes. Aquela imagem aérea na entrada dos times, o estádio pegando, como se estivesse pegando fogo, como foi na Arena, isso é coisa que, pô, você vende para o mundo inteiro uma imagem dessa, um jogo de futebol com uma atmosfera sensacional dessa. E o Atlético pegou um caldeirão lotado, 80 mil, você vê que a torcida do River cantou legal, mas não inflamou. O estádio não inflamou. Como você bem já citou, uma postura defensiva legal do Atlético. A gente olha os números, pô, o River foi muito nessa toada. Opa, voltou? Voltou. Está travando um pouquinho, mas está dando para escutar. Realmente não foi um caldeirão, uma festa realmente extraordinária, espetacular, assim como foi. É o meu banner aqui atrás, da Massa do Galo, na recepção contra o River Plate também, na Arena MRV. Não, voltou. Então, assim, passando sobre o sistema defensivo. O River finalizou 35 vezes. Você olha o número, para quem não viu o jogo, assusta. Pô, como que você deixa finalizar 35 vezes? Mas é um número que mostra muito mais o desespero do River do que realmente chances criadas. Desses 35 finalizações, eu estava olhando, são 18, me parece, que foram chutes bloqueados. Ou seja, nem chegou no gol. Que foram no gol mesmo foram 6. Então, assim, o River chutou muito no desespero, despejando bola na área. Teve uma chance boa no início do jogo, num escanteio, que é aquela famosa casquinhada que desviou. Depois o Everson muito bem. Mas depois de você fazer um 3-0 no River Plate em casa, você vai jogar com o estádio dos caras lotado. Os caras têm a chance de fazer a final no próprio estádio. É óbvio que você vai tomar uma pressão. É óbvio que você vai tomar um sufoco. E diante desse cenário, o Atlético foi muito bem. Aí, como você citou sobre o Everson, mas o número. Ele já é o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa do Atlético em jogos de Libertadores. Ele tem 44 partidas, está atrás só do Vitor, que tem 50. Só que desses 44 jogos, em 21, contando com o de hoje, ele não foi vazado. O Vitor, em 50, em 15 ele não foi vazado. Ou seja, com ele, o que os ingleses chamam de clean sheet, né? Que é a meta limpa. Com o Everson já foram 21 vezes. Quer dizer, é quase um jogo, né? A cada 2 partidas, ele não leva gol. E sem dúvida é um goleiro extraordinário, você falou muito bem, né? Quando tiveram as críticas, a gente sempre não somos profetas do acontecido, né? Houve até um pedido em relação ao Matheus Mendes, a gente falava, olha, o Matheus é um goleiro jovem, experiente assim, com potencial, mas o titular do Milito, e ao meu sentir, e ao seu também, sempre será o Everson, pela qualidade dele. Tem jogos que ele não é exigido, mas ele dá uma tranquilidade saindo com os pés ali e tudo mais. E você chamou a atenção muito bem, Vitão, porque apesar de uma pressão, apesar de 35 finalizações, não tinha noção. Impressionante a quantidade de escanteio também, depois eu quero ver, mas bolas alçadas ali, mas sem muitas chances claras, e levando em consideração, nós estamos julgando e eliminamos o time de melhor campanha da primeira fase, um time tetracampeão, diante de 84 mil pessoas que acreditavam muito numa remontada. Se falava muito disso. Um dia antes, por exemplo, tinham 25 mil pessoas no Monumental de Nunes, num treino lá, que foram ali levar a confiança. E estiveram hoje presentes novamente e fizeram barulho do começo ao fim também. A torcida do River Plate, sem dúvida alguma, é uma torcida muito participativa, mas o Atlético não deu chance para que inflamasse. Tanto é que, sem dúvida alguma, nós vamos passar pelo nosso pós-jogo, lance a lance, desde o primeiro tempo, mas a grande chance, ou a chance mais clara, vamos dizer assim, do jogo, foi no segundo tempo, com aquele balaço do Scarpa no travessão e no rebote o Daverson pegando no chicote e o Armani tendo que se virar. Então, Defesaça. isso demonstra, claro, que o River teve mais posse de bola, exerceu uma pressão muito grande, mas que o Atlético, de alguma forma, se postou muito bem, né, Vitão? Porque você tem 3-0 para fazer, você sai sem ser vazado mais uma vez, é uma postura que merece ser
celebrada e elogiada também do time do Atlético de uma maneira geral, mas, sobretudo, essa linha defensiva que começou com o Lianco e acabou sendo substituído porque estava amarelado, né? E assim, você cita um ponto importante, né? O Atlético não deixou inflamar. A gente tem que pegar o contexto. Se fosse um jogo normal, o Atlético jogar como jogou hoje, realmente incomodaria, pô. Porque, igual você citou, foram 20 escanteios também. Era bola alçada. O River foi no chuveirinho, era o que tinha, porque o Milito congestionou o meio ali, você viu que o River tinha muita dificuldade para entrar tocando, então era muita bola alçada. A defesa muito bem postada, a batalha, uma partida impecável dele. Então o River foi muito nessa base da pressão. Então, dentro desse cenário, a gente tem que entender que quando o jogo começou em Buenos Aires, na verdade, ele já estava 3-0 para o Atlético. Então, quando o jogo está 3-0, você só tem que fazer duas coisas. Você tem um time de qualidade, está pegando outro time que é muito bom, como você citou. O técnico deles é o Gallardo, talvez o maior técnico da história do River, tem até estátua na frente do estádio, campeão 2 vezes da América. Dos 4 títulos da Libertadores, 2 foram com ele como treinador. No time que jogou hoje, tinham 3 jogadores campeão do mundo em 2022 no Catar. Reservas, é verdade, mas campeões do mundo. O Armani, o zagueiro, agora me fazia o nome que era do Betis, Pazella, alguma coisa assim, e o Acunha. 3 campeões do mundo em campo. Um time com o River que se reforçou com essa possibilidade de fazer a final dentro de casa. E você tinha 2 situações. Não levar um gol logo de cara, para não deixar o estádio inflamar, isso o Atlético conseguiu, e não ter ninguém expulso. Acho que o Lianco foi mal, que ele até teve um lance ali no final do primeiro tempo, que ele dá um chute no cara ali, já amarelado. No Brasil, fatalmente, ele levaria o segundo amarelo. Verdade. Aí você vê a diferença da arbitragem sul-americana para a arbitragem brasileira. Aquele foi o último lance, que o pessoal do River foi até reclamar com o Roldan. Ele não deu a falta e acabou o jogo. No Brasil, fatalmente, ele levaria o segundo amarelo. Porque um jogo desse porte, você ter um jogador a menos, fazia muita diferença. Então, o Atlético, com os 3-0, ele jogou com a tranquilidade. Às vezes, pelos comentários que eu vi de alguns amigos, o pessoal muito tenso, mesmo no início do segundo tempo, faltando só 40 minutos para acabar o jogo, o pessoal ainda muito tenso. Mas é uma partida que é muito mais tensa para quem está fora de campo do que para quem está dentro. Para quem está dentro, de fato mesmo. Se você for olhar, você vai pegar um River na semifinal. O Everson fez a defesa no chute, o Tcheveri cortou o Alonso ali, e ele abafou maravilhosamente. Depois uma cabeçada e um chute de longe. Basicamente, 3 grandes defesas do Everson. Num jogo que o seu adversário precisava fazer 3 gols. Então, o seu sistema defensivo comportou bem. Vou olhar o número de chutes, volto a repetir. Chutou muito por chutar, porque era o desespero do River chutar para ver se alguém batia em alguém, desviava, escanteio, sobrava, porque não conseguia entrar na área do Atlético. É uma defesa que em 6 jogos desse mata-mata da Copa Libertadores sofreu 2 gols apenas. Se no Brasileirão a gente critica o comportamento defensivo do Atlético, na Libertadores é completamente o inverso. Né? Você lembrou muito bem, acabou sofrendo um gol diante do Fluminense no Maracanã e diante do São Lourenço ainda pelas oitavas de final, naquele jogo que acabou terminando empatado, né, Vitão?